O assunto de hoje vai ser o filo florífero, ou esponja do mar. Muitas pessoas possuem dúvidas ao assunto, a esse assunto, no caso. Se eles são realmente do reino plantae ou animal. Vamos ver agora que eles são do reino animale. Vamos lá então. Sem órgãos e com simetria radial, as esponjas podem facilmente ser confundidas com plantas. De fato, por muito tempo se discutiu se esse grupo de organismos era vegetal ou animal. Atualmente, esse conflito foi resolvido, e os porífitos não só pertencem ao reino animale, como também possuem uma importância evolutiva para esse grupo. Assim como outros animais, os poríferos são eucariontes, heterótrofos e multicelulares, se reproduzindo assim sexuadamente por meio da formação de um zigoto que se desenvolve após sucessivas divisões mitóticas. A estrutura simples das esponjas é uma das evidências que surgem que elas foram os primeiros animais da Terra. Além disso, existem evidências genéticas e paleontológicas que reforçam essa hipótese. Por exemplo, o fóssil animal mais antigo já descrito pela ciência é de um porífero, o qual data de 600 milhões de anos atrás. Os tópicos que serão citados nesse podcast são as características gerais dos poríferos, incluindo os tipos celulares, a diversidade morfológica, modos de reprodução desse animal e suas curiosidades. Agora eu vou falar um pouco sobre a evolução e a filogenia do filo florífero. Suas evidências paleontológicas surgiram no final da era pré-cambriana, entre 600 e 575 milhões de anos atrás. Logo, esse filo é considerado o mais antigo dentro do reino animalia. Vale ressaltar que isso não significa dizer que as esponjas atuais são primitivas. Afinal, o grupo foi se diversificando ao longo de seus milhões de anos de história evolutiva. A classificação dos seres vivos considera conhecimentos advindos da área de anatomia, fisiologia, embriologia, bioquímica e biologia molecular, que inclui informações presentes no DNA e no RNA. Assim, pela proximidade evolutiva, os animais são agrupados em filos, os quais serão estudados adiante. A relação entre os porífitos e o ser humano. Os poríferos são muito importantes para os seres humanos. Desde a antiguidade, esses animais possuem importância econômica, visto que já eram utilizados como matéria-prima para a fabricação de esponjas naturais de banho. Estudos experimentais mostram que os extratos de esponja apresentam capacidade de inibir o crescimento de células neoplásicas malignas, mamárias e de linhagem de células cancerosas nos pulmões. Além disso, algumas espécies de porífitos apresentam atividade antifúngica e antibacteriana, demonstrando sua potencialidade na prospecção de substâncias que possam ser empregadas na terapêutica. Há também outras substâncias naturais que foram desenvolvidas com base nas moléculas presentes em determinadas espécies de esponja. Dentre essas substâncias, pode-se mencionar os antivirais, Vira-A e o AZT. Na tecnologia, a proteína chamada silicateína, responsável pela produção de silício nas esponjas, permite o desenvolvimento de chips de computadores.
As características gerais dos poríferos. O termo porífero vem do grego poris, que significa poros, e de foros, portador. Essa denominação é justificada pela principal característica morfológica dos poríferos, como a presença de poros de canais e de câmaras que compõem o sistema de filtragem das esponjas. A maioria dos poríferos é assimétrica, porém algumas espécies, incluindo as mais simples, são radicalmente simétricas. Os poríferos são multicelulares, exclusivamente aquáticos e majoritariamente marinhos. Algumas espécies vivem em habitat dulcícola, como rios e lagos, enquanto outros vivem em água salobra. Esses organismos se alimentam por meio de filtração de matéria orgânica e inorgânica presentes no ambiente. Diferentemente dos outros animais, as esponjas não apresentam tecidos nem cavidade digestórica. Por esse motivo, são classificadas em um sub-reino à parte, o Parazoa, que é o Parazoa no caso. Atualmente, o filo Florífera é representado por cerca de 10.000 espécies catalogadas, sendo que 500 delas são registradas no Brasil. Vou falar agora sobre a morfologia e os tipos de célula. Pinacócitos formam a pinacoderme, camada contínua superficial externa da esponja, e também revestem os canais inalantes e exalantes. Endopinacócitos, pinacócitos internos que revestem os canais. Exopinacócitos, revestimento externo dos canais. Basopinacócitos, células externas da região basal ou de adesão ao substrato, secretam complexo fibrilar de colágeno polissacarídeo, lâmina basal. Em esponjas dulcícolas, basopinacócitos são ativos na nutrição, lançam filapódios semelhantes às amebas. Porócitos, células cilíndricas como tubos localizadas na pinacoderme, formam os ósteos, no latim ostium, porta de entrada. São contráteis, podem abrir e fechar o poro. Regulação do diâmetro dos ósteos. Coanócitos, células flageladas, formam a coanoderme, criam correntes hídricas no sistema aquífero. Longo flagelo e rodeado pelo colar 20 a 55 microvílulos citoplasmáticos. Coanócitos localizam-se sobre o mesóilo. Atuam na captura de partículas alimentares, fagocitose e pinocitose. Ósteos são poros presentes na superfície corporal dos poríferos. É por meio desses poros que a água é transportada para dentro do corpo do animal. Espongiocele, ou átrio, é a cavidade interna das esponjas. Ela pode variar de volume dependendo do tipo do porífero. Ósculo
é a abertura superior do corpo das esponjas, por onde a água e excretas são eliminadas. Aonde a água e as excretas são eliminadas. Mesoílo é a camada gelatinosa situada entre a parede externa e interna do corpo dos poríferos. Pinacócitos são células achatadas e finas que formam a pinacoderme, a camada celular que reveste a superfície externa e uma porção da superfície interna do corpo da esponja. Alguns pinacócitos, localizados nas bordas dos ósculos e dos poros, são capazes de se contrair controlando a entrada de água. Os porócitos localizam-se entre os pinacócitos. Eles têm formato tubular e possuem um canal central que atravessa o citoplasma, formando um poro. Por meio desse poro, a água é transportada e atinge o átrio. Coanócitos são células ovoides ou arredondadas, localizadas dentro do mesoílo. Entretanto, essas células possuem uma extremidade livre, um colarinho circundando a base de um flagelo contrátil. Essas células promovem a circulação de água pelo corpo da esponja e capturam as partículas alimentares dispersas na água. Eles também formam uma parede aquanoderme que reveste inteiramente a espongiocele. Amebócitos são células encontradas no mesoílo. Além de digerir as partículas alimentares, os amebócitos são responsáveis por distribuir os nutrientes obtidos pelo corpo das esponjas. Isso ocorre pois as células são móveis e se locomovem por meio de movimentos ameboides. Os arqueócitos, presentes no mesoílo, fagocitam as partículas e originam outros tipos celulares, como os elementos reprodutivos, óvulos e espermatozoides e gêmeas. Também originam os esclerócitos, células que secretam as espículas, estruturas rígidas, silicosas ou calcárias. Espongiócitos secretam as fibras orgânicas de espongina, as quais formam o esqueleto interno da esponja, juntamente às espículas. Outras células que secretam componentes do esqueleto são os colêncitos e lofócitos, que secretam colágeno. Filogenia e classificação dos poríferos. O filo Porífera é tradicionalmente dividido em três classes: calcária, Demospongiae e a hexactinilida. Classe calcária: organismos marinhos, espículas calcárias, asconoides, ciconoides e leuconoides. Maioria de coloração parda, mas algumas espécies coloridas. São de pequeno porte, em torno de 10 centímetros. Classe Desmopongiae. A maioria marinha, com família Dulcicula, Spongilidae, espículas silicosas, tipo leuconoide, grande variação de coloração, maior variedade de esponjas modernas. Classe Hexactinilida, marinhas e de grande profundidade, tendo como profundidade, no caso, 200 a 1000 metros. Espículas silicosas com 6 raios, a maioria radialmente simétrica. Sua coloração varia.
tamanho entre 7,5 centímetros e 1,5 metros. Tipos de células dos porífera. Arqueócitos. Células grandes com núcleo também grandes são chamadas de amebócitos. Estes são células fagocitárias que participam da digestão. Também são capazes de se diferenciarem em outros tipos de células. Células totipotentes. Colencitos. Células fixas ficam ancoradas por fibras citoplasmáticas e que secretam as fibras de colágeno dispersas. Lofócitos são móveis e que também secretam tais fibras. Esclerócitos secretam as espículas. Espongiócitos secretam o esqueleto de espongina. Pinacócitos, células achatadas que revestem a parede externa das esponjas como uma espécie de epiderme. Coanócitos, células flageladas. Espongioblastos, originam as fibras de espongina, formada por colágeno. Miócitos, formam esfincteres ao redor dos poros e do ósculo, movimento não visível extremamente lento. Reprodução assexuada. Brotamento ou gemipáride ocorre em algumas esponjas, que, ocupando um ambiente adequado em termos de temperatura, de oferta de oxigênio e de alimento, crescem bastante e podem desenvolver brotos laterais. Gemulação ocorre quando algumas esponjas de água doce ficam sujeitas à escassez de água. Nessa condição, elas geram pequenas bolsas, com células em atividade metabólica quase nula e protegidas por um revestimento resistente. Quando as condições voltam a ser favoráveis, forma-se uma nova esponja. Regeneração. As esponjas possuem enorme capacidade de regeneração. Quando cortadas em vários fragmentos e colocadas em condições favoráveis, cada fragmento pode originar um novo indivíduo. Reprodução sexuada. No mesênquima, porção gelatinosa de seu interior, as esponjas podem formar células reprodutoras. Os espermatozoides são produzidos a partir de amebócitos e lançados na cavidade central. Esses espermatozoides podem entrar em outra esponja através dos poros e capturados pelos coanócitos, que auxiliam na fecundação do óvulo. Forma-se então um zigoto, que forma uma larva móvel, que nada até se fixar em um substrato, dando origem a uma nova esponja. Tipos e classificação. Existem 3 tipos de esponjas. Aprenda sobre cada uma delas. As conoides são esponjas mais simples, apresentam uma forma semelhante a um cilindro oco, com uma abertura superior ao ósculo. Ciconoides, esponjas com uma complexidade intermediária. Apresentam um aspecto de um vaso fixo a um substrato. Leuconoides é a forma mais complexa. O atrito é reduzido e a parede do corpo apresenta um sistema de canais e câmeras. Curiosidades. Acredita-se que existam mais de 10.000 espécies de esponjas em todo o mundo. Antes da criação das esponjas sintéticas, as esponjas naturais eram usadas no banho. Curiosidades. Acredita-se que existam mais de 10.000 espécies de esponjas em todo o mundo. Antes da criação das esponjas sintéticas, as esponjas naturais eram usadas no banho.
Alguns tipos de substâncias produzidas pelos poríferos podem ser usadas para a fabricação de antibióticos. A sobrevivência das esponjas depende do movimento da água em seu interior. Uma esponja com 10 centímetros de altura e 1 centímetro de diâmetro chega a movimentar mais de 20 litros de água por dia. Respiração e alimentação. Os poríferos são animais filtradores. Eles promovem uma corrente de água que entra pelos poros, passa pelo atril e sai pelo ósculo. Ao entrar, a água fornece oxigênio e, ao sair, carrega dióxido de carbono e resíduos. Assim, ocorre a respiração. Através das trocas gasosas por difusão, a alimentação se dá através de partículas alimentares suspensas na água, como protozoários e algas unicelulares. As partículas absorvidas são capturadas pelos coanócitos, que digere parte das substâncias. A outra parte é digerida pelos amebócitos, sendo posteriormente distribuída a todas as células. Nesse capítulo, abordamos a nutrição e as trocas gasosas dos poríferos, a reprodução, podendo ser assexuada ou sexuada, o reino que lhe pertence, que no caso é o animale, que reúne organismos eucariontes, heterótrofos e multicelulares. Sua formação é por zigoto diploide que passa por divisões mitóticas, originando um novo indivíduo. Os animais são classificados em 9 filos principais: poríferas, quinidárias, plateumintes, nemátoda, molusca, anelida, artrópoda, ecinodermata e chordata. O filo florífero é representado pelas esponjas, animais que não têm tecidos verdadeiros nem cavidade digestórica, por isso são classificados num subgrupo Parazoa. Os demais filos formam um grupo Eumetazoa. As esponjas possuem diferentes tipos celulares, como pinacócitos, porócitos, coanócitos, amebócitos, arqueócitos e espongiócitos, cada um com uma função específica que garante a sobrevivência desses animais. Existem 3 tipos morfológicos no florífero: asconoides, ciconoides e leuconoides. A nutrição e as trocas gasosas dos poríferos dependem do fluxo de água que entra e sai continuamente por seus poros, trazendo oxigênio e nutrientes e eliminando resíduos de gás carbônico